Boa noite, menina. Pronto, agora tá gravando. É isso. É, esse livro, Decifre e Fortaleça Seu Filho, é um livro extremamente. Deixa eu pegar o outro dele aqui, ó. Peraí. Aqui, peraí. O primeiro livro que o Paulo Vieira criou juntamente com o Davidson foi esse aqui, Decifre e Influencie Pessoas. A partir desse livro, o Davidson, junto com o Paulo Vieira e a Universidade Federal de Fortaleza, eles criaram o CIS Assessment. CIS Assessment tem microfone Menina aberto, levantada. gente, vamos fechar para não atrapalhar. Fecha os microfones, ok. Então, foi criada uma ferramenta chamada CIS Assessment. Essa ferramenta, ela é baseada na teoria de Marston, que é a teoria DISC, que são os perfis dominante, influente, conforme e estável. Eu sou formada através da Febracis como analista comportamental. Então, inclusive, eu aplico essa ferramenta, né? Essa ferramenta, o que que ela faz? Ela gera um relatório como esse aqui, onde aqui vão ter 50 páginas falando sobre você, com mais de 80 informações, certo? E por que que eu estou falando isso? Porque nós só conseguimos lidar com o outro a partir do momento que a gente se conhece, que a gente se percebe, né? Porque o que que acontece? Quando a gente fala de perfil comportamental, a tendência nossa, principalmente quando temos dois ou mais filhos, é se sentir mais próximo daquele filho que parece mais com a gente. E muitas vezes a gente não entende aquele filho que ele é mais frio, que ele é mais distante, que a linguagem de amor dele não é toque, ou um filho é mais desorganizado e o outro é super organizado. E a tendência nossa é querer tratar todos os filhos da mesma forma. E não é assim, porque cada ser humano é único. E através da criação dessa ferramenta, o que que eles entenderam? Que se eu não sei o meu perfil, a tendência minha é tentar achar que a minha forma de ser, de agir, de comportar é o jeito correto. E aí eu vou ver o meu filho que tem um perfil diferente do meu e eu vou matá-lo na sua identidade, porque ele é de tal forma. Como que você é? Meu filho, você não conversa com as pessoas. Tem perfil que ele é mais introspectivo. Meu filho, você não gosta de abraçar as pessoas, de beijar, todo mundo quer te abraçar. Ele não gosta. Ele não é aquela criança, às vezes, que vai ficar lá no palco. Ele não gosta de palco, ele gosta mais de ficar escondido. Já tem o outro que gosta do palco, né? E aí, se você é influente, gosta de se relacionar e tem um filho que é assim, você fala, uau, esse é demais. Aquele outro que não gosta, tem problema, é tímido. Nossa, não sei o que que eu faço. Gente, isso eu vou trazer mais no segundo encontro. Por quê? Como a gente entende que para ser, a gente replica as nossas dores nos nossos filhos, então eu preciso me conhecer, entender da onde que vem. Então eu preciso também, para ser uma boa mãe, eu preciso curar a minha criança interior. Você tem consciência de que você tem uma criança aí dentro de você, né? Uma memória
da sua criança aí dentro e que determina quem você é hoje, a partir das suas experiências, as suas memórias. Então, a gente vai pegar mais por esse lado hoje, e na próxima reunião desse livro, eu vou trazer essa teoria total para vocês, falando de perfil. Vou falar de cada perfil, você vai identificar o seu, o dos seus filhos, o do seu marido, e assim você vai ter uma comunicação mais assertiva com cada um. Simplesmente fantástico. E você vai ver você também, como você se comunica, você vai entender, eu sou assim. Eu, Larissa, por exemplo, dentro dos 4 perfis, eu sou influente. O que é o perfil influente? O influente, ele gosta das relações, ele gosta das pessoas, ele gosta de estar no meio dos amigos. Então, eu preciso sempre de ter alguém que tenha um perfil conforme ou estável, tipo a Sinara, junto comigo, entendeu? Porque eu vou sempre olhar o todo, eu não sou ligada no detalhe. Então, eu sou aquela que fala, vamos fazer tal, tal, e a Sinara vai ali no detalhe, anotando, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu não sou essa. Então, a Sinara já é. Então, todos os perfis são bons, têm potencialidades e têm pontos a serem desenvolvidos. Qual que é o que eu preciso sempre olhar em mim? Que muito. Então, às vezes eu vou estar ligada demais nas pessoas e em situações que eu preciso estar ligada em detalhes. Eu preciso estar atenta a isso. Então, nós vamos falar disso tudo. Você vai se identificar e vai identificar o perfil dos seus filhos. Aqui em casa foi libertador entender o perfil de cada um. E vai ser libertador para você também, porque cada um tem um jeito de você tratar, cada um gosta de uma coisa e você vai parar de generalizar, porque o que eu mais escuto é falar, Larissa, eu não entendo porque que não deu certo, eu trato os meninos tudo igual. Exatamente por isso que não deu certo. Viu? Então, a Sinara vai começar. A gente pensou em fazer essa reunião trazendo o lado espiritual, a força espiritual que a mãe tem sobre o filho, né? A Sinara vai falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente vai entrar aqui na formação da nossa identidade, da nossa capacidade, do nosso merecimento, e vamos olhar como forma a nossa autoestima, como nós podemos desenvolver uma boa autoestima nos nossos filhos, que está ligada a tudo que os nossos filhos vão conquistar, tá bom? Tá com vocês, Nara. Larissa, como que ficou a pesquisa que você colocou lá? Eu esqueci de olhar. A Da maioria, idade. a maioria são menores. A maioria são crianças? Que crianças, quer ver? A maioria são de 0 a 12 anos. E Uhum. depois adolescentes. Isso. Queridas, hoje eu li uma frase e eu quero trazer ela para esse início aqui da nossa aula hoje, né? Do nosso encontro. Essa frase fala assim: antes de Deus colocar a mão sobre um homem, ele a impôs sobre a sua mãe. Antes de Deus colocar a mão sobre um homem, ele a impôs sobre a sua mãe. Eu achei interessante essa frase e, de fato, isso é muito verdadeiro, porque sempre quando a gente vai olhar a vida de grandes homens, grandes mulheres, de pessoas que fizeram diferença no mundo, né? Eles sempre tiveram mães que foram mães de oração, mães que temiam muito a Deus, isso independente de religião. Mas geralmente, quando você vai olhar a vida dessas pessoas, as mães foram pessoas de muita oração, de muita fé, que de fato impulsionava essa criança. E nós temos tantos exemplos de pessoas assim no mundo, inclusive nós temos muitos exemplos na própria Bíblia, né? E uma história que eu sempre gostei muito, e foi numa época da minha vida onde eu queria muito ser mãe, eu orava muito para que isso acontecesse.
E uma história da Bíblia que mexeu muito comigo nessa época foi a história de Ana. Não sei se vocês aqui já ouviram falar da história dela, a mãe de Samuel. Ana teve uma história de uma dor muito grande, porque ela era uma mulher estéril, ela era casada com com Eucana, e naquela época podia ter duas mulheres, três, quantas eles dessem conta, né? E Eucana tinha uma outra mulher também, que era Penina, e ela tinha filhos, mas Tá Ana não tinha. E essa mulher, falando, essa tá Ana, falhando só para mim? peraí, essa Amiga, tá mulher, falhando Ana, o áudio. tá Tá falhando para falhando para você? vocês também ou é a minha internet? Quando você estava falando, para mim também falhou, Larissa. Eu até fiquei com dúvida se era a minha internet ou era a sua. Meninas, precisamos que vocês me pontuem aqui. O meu áudio tá muito ruim, tá falhando para vocês? Ou tá bom? Pode fazer assim? Tá bom? Ou tá ruim? Tá falhando. Tá falhando? Hum. Pode Tá ser a minha ruim. internet, então. Tá falhando. Deixa eu mudar de ambiente Para aqui. mim tá bom. Eu vou ficar na sala, Mas às vezes. agora melhorou, ô Sinara. Tá melhorando? É porque a minha internet deve estar ruim. Deixa eu mudar de ambiente. Caiu, foi tudo. Até a imagem. Vamos ver se aqui vai ficar melhor. Eu vou ficar do ladinho do trem aqui da internet. Melhorou mais? Melhorou? Voltou, né? Voltou? Tudo bem? Cadê você? Voltou. Você tem que recuperar o anfitrião. Ah, está gravando, né? Ok. Deu certo, já está gravando, tá tudo certo. Tá. É porque eu tive que trocar de ambiente. Mas vamos voltar lá para o foco, meninas. Quando eu comecei a estudar sobre a vida de Ana, eu fiquei muito impressionada com a história dela, porque ela era uma mulher de muita oração. Ela orava muito para ter filhos, porém ela era estéril e sofria muito, porque a outra esposa do seu marido tinha filhos e criticava ela. Certa vez, Ana estava no templo orando e pedindo para Deus para ser mãe. E nesse momento, ela foi julgada como se estivesse bêbada, embriagada. Quando o profeta viu o jeito que ela estava, ele falou para ela que ela estava bêbada. Mas, na verdade, Ana estava desesperada, ela estava orando para ser mãe. E na época que eu comecei a estudar esse texto de Ana, eu me identifiquei com ela, porque eu também era estéril. Eu também não pude ter filhos por muitos anos. Eu fiquei 6 anos orando para engravidar da minha filha. E em um momento de muito desespero, nós fomos em uma médica que me acompanhava desde a minha adolescência. E a minha médica falou para mim que eu não seria mãe, que era impossível engravidar. E nessa mesma época ela pediu todos os exames para o meu esposo também. E aí foi identificado que não era só eu que era estéril, ele também era. Então era impossível nós sermos pais. E ela nos encaminhou para um especialista para fazer tratamento para a gente engravidar. E nesse mesmo momento, eu, com toda a minha fé, eu entreguei o pedido que ela fez de encaminhamento e falei assim, eu não quero fazer nenhum procedimento, eu não quero fazer nenhum tratamento. Eu vou acreditar em um milagre. E nós fomos orar. E, de fato, nós ficamos por 6 anos orando para que Deus fizesse um milagre e nos curasse e nós pudéssemos ter a nossa filha. E uma vez nós estávamos em um congresso e um cantor, Deus mostrou para eles, não sei se vocês acreditam nisso, mas Deus revelou para ele que nós estávamos nesse lugar. E ele falou no microfone: Olha, Deus está me mostrando um casal que está orando há muitos anos para serem pais, e eu quero orar por vocês. E o meu coração acelerado, eu desesperado, falei: Eu quero ir lá, eu quero receber essa oração, porque eu sei que é para mim. Mas o meu esposo me segurou e falou assim: Não, se for de Deus, ele que vem até aqui e ora por nós, nós não vamos lá. E a gente continuou sentado.
E ele desceu, foi até nós e falou assim para a gente: por que que vocês não foram até lá na frente? Eu quero orar por vocês. E aí, nesse momento, a gente já chorava muito e ele orou por nós e falou para nós que Deus iria nos dar a filha que nós tanto estávamos buscando, porque o sonho do meu esposo era ser pai de uma menina. E Deus deu. 3 meses depois eu engravidei. E eu sempre orei muito pela minha filha. Eu me lembro que quando eu estava grávida, eu fiz um caderno de oração. E eu orava por cada detalhe, até pelas unhas dela, pelos dedos, pelo cabelo, pelo olho, por detalhes eu orava. E aí, quando a minha filha nasceu, foi assim, o momento mais feliz da nossa vida. E toda a vida dela, nós oramos por cada detalhe. E muitas vezes, e é onde eu quero chegar para vocês, às vezes nós, como mães, carregamos muitas culpas, muitos medos e coisas que a Larissa vai trazer para nós aqui hoje, que são retratos também da nossa infância. A minha filha hoje tem 18 anos. É uma mulher linda, maravilhosa. E nós enfrentamos inúmeros desafios. Porque o nosso perfil, como a Larissa vai trazer depois na nossa aula de encerramento, é totalmente diferente. Nós somos o oposto uma da outra. E nós enfrentamos tantos desafios, e muitas vezes eu me apegava naquela promessa de que, ai Deus, o Senhor me deu a minha filha, e a gente está tendo tanto desafio, e eu começava a me culpar, e me julgar, e colocar culpas em mim, carregar culpas, e o povo sempre fala assim, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso é muito verdadeiro, porque nós temos essa tendência de nos culpar demais, né? Mas o que eu quero trazer para vocês? Que nós, como mães, nós temos esse poder de oração. O poder em orar não só para engravidarmos, como foi o meu caso, mas orar para que toda a vida dos nossos filhos seja pautada por princípios, por valores. E mesmo que às vezes a gente pense assim, nossa, eu estou falhando, não está dando certo, eu estou errando, eu não estou sendo uma boa mãe, meu filho não está respondendo da forma como eu gostaria. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a confiar em Deus, a confiar que Ele está no controle. E eu sempre gosto de falar assim, que filhos não são nossos. Os nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. Deus nos permite cuidar deles aqui nessa terra temporariamente, mas eles são do Senhor. Então, nós temos que pautar a nossa maternidade em oração e confiança. É confiar que o Senhor está à frente, é confiar que Deus está guardando. Porque os nossos filhos não são nossos. A gente não consegue protegê-los o tempo todo. É impossível nós mantermos eles em segurança o tempo todo. Quem somos nós? O que nós precisamos fazer é entregar nas mãos de Deus e entender e confiar que Ele está cuidando, que todas as promessas do Senhor para os nossos filhos serão cumpridas. E nós, como mães, temos o papel, o nosso principal papel na educação dos nossos filhos, é de estar orando por eles, é de estar buscando a Deus para que Deus venha abençoar a vida deles, abrir os caminhos, que eles possam se desenvolver com excelência, que eles possam crescer corpo, alma e espírito, não só desenvolver a parte do corpo, como muitas mães que têm filhos pequenos se preocupam, né? Com a alimentação, com o crescimento, está engordando, se não está engordando, mas preocupar com o caráter, preocupar com a vida espiritual, preocupar com o desenvolvimento pessoal, com a inteligência emocional dos nossos filhos. E, ultimamente, nós temos visto tantos casos de adolescentes suicidando, por motivos tão banais, por coisas tão pequenas, porque está faltando inteligência emocional, está faltando inteligência espiritual. Então, o meu convite para vocês hoje aqui, como mãe de uma menina de 18 anos, é que você possa se apegar no Senhor, você possa descansar o seu coração em Deus, não se cobrar tanto, não se julgar tanto, mas entregar para o Senhor os seus filhos e orar por eles todos os dias, mesmo quando parece que não está funcionando, mesmo quando parece que não está dando certo. Entenda que a sua oração
é uma sementinha que você está plantando, e essa sementinha vai crescer, vai germinar, vai dar bons frutos. Tá bom? Vamos lá, Larissa? Uau, é isso mesmo, né? Aqui no clube, o objetivo é sempre trabalhar todos os aspectos, corpo, alma e espírito. E o lado espiritual é muito importante, né? O valor que uma mãe tem, o valor que a palavra de uma mãe tem, ao olhar, até como eu olho o meu filho, vai determinar a identidade dele. Olha isso. Se você tem um filho e você tem dois filhos, um você olha como capaz, um você acredita que ele vai fluir na vida e tudo, o outro você vê, o tempo todo você fala para você mesmo, nossa, como é que isso aí não vai dar em nada, e muitas vezes até verbaliza. Isso influencia. Ele sente, ele sabe, por a intuição dele, né? Então, tudo é energia. Ele capta aquilo e ele sabe exatamente se o olhar dessa mãe é um olhar que impulsiona ou um olhar que corta, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Essa questão dos perfis vai ser muito interessante você estar aqui no próximo encontro, porque você vai aprender a identificar o perfil do seu filho. E aí, a minha proposta nesse encontro é: a gente só consegue ser bons pais aqui na frente se a gente olha para nós. Por quê? Porque projetamos as nossas feridas o tempo todo. E a gente precisa aprender a olhar para as nossas feridas. Por quê? É muito importante a gente ter a consciência de que a autoestima, a nossa autoestima, ter uma boa autoestima, foi formado lá atrás, quando a gente era criança, né? E aí, ter uma boa autoestima determina os meus resultados hoje. Você sabia disso? De acordo com a sua autoestima, vai determinar os seus relacionamentos, a forma como você se cuida, os seus resultados financeiros, até onde você é capaz de suportar, a resiliência. Então, quem tem uma boa autoestima destrói o seu próprio casamento. Quem fuma tem uma boa autoestima? Quem tem uma boa autoestima se sabota, dorme até tarde, reclama, não faz nada de proveitoso, procrastina. Quem tem boa autoestima, será que é rancoroso? É fofoqueira? Desfaz das pessoas? E aí, quem se quer bem de verdade, quem tem uma boa autoestima, se machuca tanto? Por que que eu começo as coisas e não termino? Por que que eu não cuido daquilo que eu como, eu não cuido do meu corpo, eu não cuido do meu espírito? Por que que eu estou sempre abatido? Quando eu olho no espelho, eu não vejo a minha sobrancelha bonita, eu vejo meu nariz grande e feio, eu vejo as minhas manchas. Por que que... E onde que isso foi formado? Onde vocês acreditam que essa autoimagem foi formada? Lá atrás, do 0 aos 12 anos. E para quem lê o livro, lá vai falar exatamente sobre isso, né? Do 0 aos 12 anos, as suas memórias ali, na sua infância, tudo que você viu, ouviu e sentiu, formou a sua identidade. E a sua identidade, se você tem uma identidade legal, sabe quem você tem uma boa autoestima. Mas ontem eu atendi 2 novas pacientes, primeira vez. E a primeira coisa que eu perguntei, eu falei assim: quem é você? E aí, se eu te perguntar quem é você,
A lágrima veio nos olhos. Eu falei, ok, então eu vou te ajudar. Você vai falar 5 características para mim. Eu vou falar e você continua. Eu sou, não dava conta. Ou uma deu conta de falar 3, não dava conta mais. Ai, Larissa, mas eu não posso. Aí a forma como ela justificou. Ai, Larissa, eu nunca tive assim, a habilidade de me vangloriar. Eu acho que isso é arrogância de falar o que eu sou, o que eu sou. Uhum. É uma historinha que você se conta. Isso não tem nada a ver com humildade. E aí eu comecei a dizer para ela quem eu era. E a gente se perde. Então, a autoestima, ela é fundamental para qualquer mudança. E você só vai conseguir desenvolver uma boa autoestima nos seus filhos se você tiver uma boa autoestima. Você vai entender o que é a autoestima e a origem dessa autoestima. E aí, você vai entender como o seu filho vai ter, a partir desse entendimento, o que é ter uma mãe diferente. Você vai se tornar uma mãe diferente. Você vai ter amor próprio e amor ao próximo. Você vai perder 30% das pessoas que vinham te sugando. Porque quem não tem autoestima, ela depende do outro. Então, ela vai viver fazendo tudo pelo outro. Ela não se respeita, ela não sabe dizer não, ela não sabe viver sem ser para servir o tempo todo. Ai, Larissa, mas a gente precisa servir. Sim, a gente precisa servir. A vida é crescer e contribuir, mas não o contrário. Contribuir, contribuir para depois pensar em crescer. Não. A métrica é, quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. Mas eu vejo, o que acontece? Como eu não sei quem eu sou, eu vou estar o tempo todo fazendo, pensando que que o meu valor está naquilo que eu faço, para que as pessoas me vejam, me validem. Então, a autoestima é definida pelas minhas crenças de quem eu sou, ou seja, as crenças de identidade. E eu quero que você pense aí. E eu quero que você pegue o papelzinho e a caneta. Todo mundo tá com o papel e a caneta? Queria tanto ver o rostinho de vocês. Então, eu vou dizer e você continua. Oi, Eriquinha. Você continua, tá? Oi, Lídia. Agora tá ótimo. Eu sou quem você é? Eu sou. E se você conseguir, escreva para mim 5 eu sou. Eu vou falar 5 minhas aqui, tá? Eu sou inteligente, eu sou alegre, eu sou comunicativa, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou linda. E você? Quem você é? Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou uma excelente mãe, eu sou filha amada de Deus. Eu sou uma esposa amorosa, eu sou calorosa, eu sou uma amiga presente. E você, quem você é? Eu sou incrível, eu sou isso. A Ana Paula já tá afiada no eu sou dela, né? Quem é minha paciente é afiada no eu sou. Isso aí. Por quê? E você vai fazer essa atividade, por que que eu busquei esse eu sou? Se o eu sou, ele é construído principalmente lá atrás nas nossas experiências, então, se eu não consigo, é porque lá atrás tiveram experiências disfuncionais. Os meus pais não me validavam por quem eu era, às vezes pelo que eu fazia. Ou talvez
só brigavam comigo quando eu fazia algo de errado, só viam em mim defeitos. E aí, e ao longo da minha história, com as minhas experiências, de tanto ouvir, uma vez, gente, eu estava num curso e a gente estava falando sobre construção da identidade. Isso me chocou tanto, eu nem sei se eu já contei isso aqui para vocês, eu conto muito isso. A moça lá, ela tinha um pai que ela era militar. E ele não aceitava notas menores do que 9. 9, 10. Tinha que ser o boletim dela, tinha que ser 9, 10. Uma vez veio uma nota 7. E o pai dela fez ela escrever 100 vezes num caderno: eu sou burra, 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 eu sou burra. Antes deu uma surra nela e escreveu, né? E como que as crenças elas são formadas? Por forte impacto emocional, né? Algo muito forte que aconteceu. No caso, ela levou uma surra pelo 7, foi um forte impacto emocional? Foi. O que cravou ali dentro dela já? Nossa, eu não presto para nada, não sirvo para nada. E aí, ou por repetição. Então, ela repetiu 100 vezes que ela era burra. Criou uma trilha neural dentro da cabeça dela de que ela era o quê? Burra. E aí ela estava ali contando isso e ela entendeu que por que tudo na vida dela foi tão difícil. Tudo que ela se propunha a fazer, um livro que ela se propunha a ler, um curso que ela se propunha a fazer, tudo era um esforço gigantesco. Por quê? Por causa dessa experiência de dor. E ali ela entendeu e começou a, a, a reprogramar aquilo ali, né? E quantas vezes nós apanhamos? Burro! Idiota! Você é uma preguiçosa! Essa semana também, ontem, eu escutei uma fala que a mãe dizia para a filha: vagabunda, você é uma vagabunda, não vai servir para nada. E você cresceu com essas memórias. Outra coisa que aconteceu ontem nesse atendimento, olha isso, e talvez isso tenha acontecido com você. Quando ela era criança, ela tinha um corpo sempre muito bonito. Bunduda, pernão, corpinho violão. E o que a mãe dela fazia? É claro que tudo que nós estamos falando aqui, os nossos pais, eles deram o que eles davam conta. O objetivo aqui não é julgar e nem crucificar, né? E esse momento aqui é para a gente olhar para nós. Fecha o microfone. Tem duas na Poliane. Aí é para a gente olhar para as nossas histórias e também conseguir nos curar e ver onde nós estamos repetindo isso com os nossos filhos. Então, o que a mãe dela fazia? Como forma de proteger a filha que, desde o a filha saía sempre com camisetona, com calçona e tudo mais. E hoje, o que acontece com ela? Ela luta contra o peso. Sabe por quê? Porque ela não pode ser bonita. Ela não pode ser gostosa. Ela não pode mostrar o corpo dela. A hora que essa ficha caiu para ela. Porque existe uma programação mental. Uma mulher linda. Ela se escondia. E ela tem o traço de rigidez, que a gente chama na análise corporal. A rígida, ela gosta de se sentir bonita. Ela estava totalmente na dor do traço dela. Por quê? Por causa de uma programação lá de trás. Então, ela não conseguia dizer o eu sou linda, porque ela não se via linda e ela era linda. E quantas vezes as pessoas falam para você: você é isso, você é aquilo, e você não se reconhece? Por causa das suas memórias de dor, das suas programações. Então,
Eu trato as pessoas de acordo com o que eu percebo o que elas são. A mesma coisa com você. A maneira como você se vê e se percebe vai determinar a maneira como você se trata, as suas decisões e seus comportamentos. Se você se acha feia, se trata com descaso, como você fica chata, você se desvaloriza, você fica desorganizada. Essa é a sua imagem mental. Então, as pessoas se permitem serem usadas e machucadas porque não reconhecem o seu valor. E você, quantas vezes você já viu mulheres bonitas, bem-sucedidas, casadas com homens vagabundos, custosos, que não valorizam ela? É porque dentro dela não tem valor. Isso se chama homofilia. Não é por acaso que isso acontece. E muitas vezes você está olhando a pessoa pela aparência ali, tem muitos falsa autoestima. Já atende mulheres, atendo diariamente mulheres lindíssimas, mas que não reconhecem a sua beleza. Então, a maneira como me percebo determina as minhas decisões, as minhas ações e os meus comportamentos. Tem como eu comunicar a perfeita linguagem do amor se eu não me amo? Hoje, fiz até eu estava criando uma postagem e depois apaguei ela para em um outro momento. Eu de biquíni ali no Araguaia e, e eu não estou na minha melhor forma. E estava ali de biquíni e tudo mais, e eu olhando aquela foto, eu ia postar ela e escrevi o seguinte texto: já me julguei, já me escondi, já me condenei, já deixei para viver coisas da, da, da- depois daquela dieta, quando eu perder tantos quilos, quando eu fizer aquela plástica, já me escondi várias vezes. E por que que eu precisava me esconder? Por que que eu precisava buscar obrigada pelo elogio. Por que que eu precisava buscar o corpo perfeito para poder vestir um biquíni? Porque eu não sabia quem eu era. Hoje já não faz diferença mais. Eu não deixo de viver, não deixo de botar um biquíni, porque às vezes estou com uma gordurinha extra. Me acolho, me amo, me divirto. E antes, eram minhas programações. Eu precisava ainda passar por aquele procedimento, por aquela cirurgia, para botar aquele biquíni, deixando de viver o aqui e o agora, o momento presente. E o que que eu estou comunicando quando eu faço isso comigo, para os meus filhos? Porque os filhos são como esponjas. Eles sentem e percebem tudo. Como eu quero comunicar para os meus filhos que eles precisam ter uma boa autoestima se eu estou o tempo todo comunicando uma baixa autoestima? Então, o objetivo nesse momento é entender que para eu ser uma mãe que comunica isso, eu preciso curar a minha criança também. Eu preciso olhar para mim. Então, para você ter uma boa autoestima, você tem que reconhecer a sua melhor e ideal identidade. Se você não sabe quem você é, as pessoas vão fazer o que querem com você. Até não permitir, vão fazer tanto que não vão te permitir colocar um biquíni. Quantas coisas você deixou de fazer porque você estava tá com a unha feita, porque você não tinha comprado uma roupa nova, porque você não tinha depilado,
Porque você não tinha pintado seu cabelo? Por que que você busca tanto o ideal da perfeição? E aí, o tempo todo, a gente está comunicando o quê para nós mesmos? Eu não estou adequado. Te abandonar. As pessoas, se você não tem uma boa autoestima, as pessoas vão te abandonar, vão te desvalorizar, vão te rejeitar, vão te insultar, vão te trair. Porque eu não me amo. Eu só amo o que eu reconheço. E se eu não me reconheço, como eu vou me amar e o outro também vai me amar? A autoestima, ela vem da capacidade de reconhecer seu real valor. E você só reconhece seu valor quando você sabe a sua identidade. E você aprendeu quando isso? Lá atrás, quando você era criança. E aí, se eu te perguntar hoje, o seu filho tem uma boa autoestima? Ele sabe quem ele é? Então, os meus filhos, eu tô longe de ser a mãe perfeita, viu? Não é porque eu tô aqui que eu sou perfeita, meus filhos não têm problema, não, tem muito problema. Mas, como o livro lá diz, eu sou uma mãe reset. Quem lê o livro? Mãe reset. Tem três tipos de mãe lá. A mãe reset é aquela que ela traz as memórias dela, que ela viveu com os pais, mas ela procura conhecimento, ela procura curso, ela lê livros. Para quê? Para agregar e fazer uma maternidade cada vez melhor, quebrar crenças hereditárias, mudar padrões de repetição, né? Então, nós precisamos ter a coragem de olhar para isso. Isso mesmo, Nora. Ser uma mãe reset. Nós precisamos estar. Vocês que estão aqui, se propuseram estar aqui, vocês são uma mãe reset, né? Vocês já estão começando a buscar experiências novas, novos modelos. Porque os nossos pais não foram perfeitos, nem nós vamos ser perfeitos, mas nós podemos melhorar cada vez mais. Então, a base do meu valor está em quem eu sou. Quantas vezes as pessoas falam, isso que a gente já falou, né? Que você é aquilo, aquele outro, e não adianta. Por quê? Porque você não se reconhece. Então, um exercício, quando alguém disser para você, Michele, você é incrível, nossa, como eu te admiro. Ao invés de você falar, não, menina, boa, nossa, mentira, eu não sou isso. Então, você vai dizer, obrigada, obrigada. E começa a observar aquilo que as pessoas falam sobre você. Começa a aprender a receber elogios, porque a pessoa com baixa autoestima, ela não consegue receber elogios. Ela fica envergonhada, ela não consegue receber presentes, porque ela gosta de dar. E por que ela gosta de dar? Porque ela gosta de ser reconhecida e validada. Mas ela não gosta de receber, porque ela fica envergonhada, ela não se sente merecedora. Então, se você não se reconhece, você vai correr atrás das pessoas e mendigar amor. Faço tudo porque não tenho valor. Então, a minha identidade é uma merda e eu dependo de você para ter valor. Olha isso. Eu sempre vou depender do outro para ter valor. Quantas mulheres dependem emocionalmente dos seus companheiros porque acredita que só tem valor perto dele? E normalmente colocam esse homem num pedestal e se diminui. Como não sabe quem ela vai fazer tudo para todo mundo, desesperadamente. Então, e você elogia não pelo que o seu filho é, e sim pelo que seu filho faz. Quantas vezes você não elogia seu filho por quem ele é, mas pelo que ele faz? Aqui em casa eu tenho um hábito muito, depois dessa construção,
a trazer isso para vocês. Muitas vezes os meninos vêm com aquela história de bullying, né? Hoje tem um tal de bullying, meu Deus do céu. Bullying, ou vem chorando lá de baixo porque o amigo falou isso, falou aquele outro, né? Ou eles não querem vestir tal roupa. Ai, mãe, não vou vestir tal roupa porque as pessoas vão falar. Sempre eu devolvo. Falo, filho, quem você é? Filho, o fulano falou isso de você, mas e você? Quem você é? E eles já aprenderam a fazer o eu sou, né? Ah, eu sou inteligente. Às vezes eles ficam com raiva, né? Ai, mãe, eu já sei quem eu sou, mas o fulano falou que eu sou. Eu falo, tá, ok, mas então quem você é? Se ele falou e você não é, por que você está dando tanta atenção? Respira, volta lá de cabeça erguida e tá tudo certo. Sempre vão falar de você alguma coisa. Mas se você souber, meu filho, quem você é, o mundo pode falar o que for de você, que isso não vai te abalar. Então, quem conhece o meu Matheus aqui sabe, né? Ele é uma criança simplesmente fantástica, ele conversa sobre tudo, ele fala muito sobre os sentimentos dele, ele identifica os sentimentos dele, né? Eu falo muito com eles assim, filhos, não tenha medo de pedir ajuda, tanto é que o meu mais velho, que é mais introspectivo, a gente vai falar sobre o perfil, eu acho que eu já falei aqui também. Ele estava nessa transição, né, de criança para adolescente e tal, os conflitos. Ele chegou em mim e falou, mamãe, eu preciso de uma psicóloga. Eu falei, então vamos embora, achar uma psicóloga, né? E eu achei muito bonitinho, porque já ensinando para eles sobre sentimentos, sobre tratar isso, aquilo que não está bom, né? Porque eu não sou psicóloga deles, eu sou mãe, né? A psicóloga passa longe daqui de casa. Eu uso com eles técnicas que eu sei, mas eu sou mãe deles. Então, tem os vícios emocionais e tem os conflitos, né? Então, estar atenta a isso. Tem pessoas que não encontram o seu valor nem no que elas são e nem no que elas fazem. Então, ela vai encontrar seu valor no que ela tem. Quantas vezes você se sentiu disfuncional por não ter determinada coisa? Por não ter aquele carro, por não ter aquela bolsa de marca, por não andar com alguma coisa de grife. Você se diminuiu e achou que você era menos porque você não tinha determinada coisa. É porque muitas vezes, talvez aí no ambiente que você esteve, você acredita que para ser alguém você precisa de ter alguma coisa. Isso está errado. A sua pirâmide da sua formação está invertida. O seu valor está em quem você é e não com as roupas que você anda, com as marcas que você tem. Nem no carro que você tem. Né? E se você tem essa identidade forte, estabelecida, e se você consegue passar isso para os seus filhos, ninguém segura. Ninguém segura. E se você não tiver dinheiro, você vai comprar coisas falsificadas. Para quê? Para parecer que tem. Para parecer que tem valor. Vai se endividar, nem que se mate. Para poder ter aquilo, para se sentir alguém. Então, ninguém vive sem reconhecer valor em si. A pessoa morre emocionalmente e fisicamente. Já tem uma pesquisa de que pessoas com depressão, elas não sabem quem são. E elas não têm visão de futuro. Olha isso. Então, a autoestima está baixa, ela vai gerar depressão e ela não vai ter uma visão de futuro, porque ela está ligada nas dores do passado. E aí tem uma frase, escuta essa frase. Quando eu não sei o meu valor, o que acontece? Eu vou comprar coisas que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho para mostrar para as pessoas que eu nem mesmo gosto que eu sou quem
nem eu mesmo acredito que sou. O problema não é ter coisas, o problema é você precisar disso para ser feliz, para ter paz consigo mesmo. Você está completa ou está faltando alguma coisa? Ninguém consegue viver sem encontrar valores em si. Então, eu quero te dizer, você consegue perceber o seu valor? Quantas vezes você se calou porque achou que aquilo que você ia dizer não era valoroso, não tinha importância? Quantas vezes você tinha resposta para muitas coisas, para muitos questionamentos, e você deixou de falar porque você acha que o que você vai falar não tem importância? As nossas memórias traumáticas nos cegam, memórias de rejeição, e nos impedem de ver nossos valores. Se eu não vejo, eu não me amo. E se eu não me amo, eu vou fazer muita merda comigo. Eu vou comer errado, eu vou casar com um homem errado, eu vou usar o que não é para usar, eu vou mostrar o meu corpo, eu vou me prostituir, eu vou trair, eu vou depender das pessoas, eu vou ficar fofocando e desfazendo do outro, eu vou ficar cuidando da vida do outro, eu vou ficar resolvendo o tempo todo o problema dos outros. Às vezes as pessoas estão só te contando uma coisa e você já quer resolver aquele problema. O fundamento do sucesso está em quem você é e não o que você faz. Você pode ter o que for e não vai ter sucesso. Precisamos plantar isso nos nossos filhos. Quantas vezes você chegou no seu filho para conversar sobre quem ele é? Quantas vezes você já parou, olhou nos olhos dele e falou assim, filho, eu quero falar para você quem você é. E como a maioria aqui são filhos menores, vocês podem fazer o quadro do eu sou com eles, tá? Como que você vai fazer? De acordo com a idade, você pode pôr. Até 5 anos, você faz no máximo 5 eu sou, tá? No início, eu fiz isso com os meninos. Hoje eu já faço verbalmente. Eles escreveram numa folha o eu sou deles e puseram lá 5, depois eles puseram 10. E eles liam todas as noites. Então, os meus meninos falavam o eu sou deles. E, gente, não manipula, tá? Você deixa ele falar. Eu sou, pergunta para ele, eu sou, aí ele está custando a pensar, você faz e fala, inteligente. Não, deixa ele falar por ele, deixa ele perceber. Aí, se ele não conseguir, o que que você vai fazer? Você vai falar assim, não, então, para você construir o seu eu sou, você vai perguntar para 5 pessoas que convivem muito com você, quais as características ela vê em você. Então, você começa falando, né? Aí ele vai perguntar para você, você fala, filho, você é muito inteligente. Então, ele vai falar, eu sou inteligente. E aí você vai pregar lá na parede do quarto dele, e a crença não é formada por repetição? Então, todas as noites, quando você for ali dar o beijo de boa noite, se você tem o hábito de rezar, de orar com eles, você vai falar, então vamos falar o seu eu sou? E aqui em casa eles falavam o eu sou e 3 motivos de gratidão, né? Então, eu sou grato pelo quê? Ah, eu sou grato pelo... Eu acho muito bonitinho que eles falam assim, eu sou grato pelo meu prédio, por todas as pessoas que moram aqui, eu sou grata pelos meus amigos, eu sou grata... Então, assim, hoje uma vez eu acho que eu já falei aqui também, eu sou grato pelo porteiro que abre o portão para mim. Então, quer dizer, já está reconhecendo o porteiro. Outra vez o Matheus falou assim, eu sou grato pelo lixeiro que limpa a rua e não deixa a rua ficar fedida. Então, eles começam a observar, né? Falar 3 motivos de gratidão, pelo menos, né? E escrever o eu sou e falar, ok? Ai, gente, é tanta coisa, já está acabando, e eu nem comecei. Então,
quando ele vier com algum comportamento, ao invés de você falar assim, menino, mas você é demais, trem. A outra fala que muitas falam. Abençoado. Ah, Larissa, vou falar que é abençoado, mas pelo menos eu não estou falando. Gente, que conotação tem o abençoado? Ele é terrível, né? Então, é a conotação que tem que ele vai entender. Então, não adianta você falar abençoado. Então, quando ele vier, você vai falar assim: meu filho, esse comportamento combina com quem você é? Viu que vai lá na identidade? Esse comportamento combina com quem você é. Nossa, só faz coisa errada. Sabia que era você, toda vez é você mesmo, porque, meu Deus do céu. Né? Então, fala para mim quem você é. Outra coisa que eu coloquei aqui é que eu faço, tá? E aí, muitas vezes eu falo, filho, quem você é? Aí eles falam, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu falei assim, você veio no mundo para quê? Para reinar. Eu falei, exatamente, para governar. Tem hora que eles falam tudo da vida, né? Mas fala, tá repetindo. E isso está sendo tão interessante que aqui no prédio, o pessoal, os meninos falam que o Matheus, o meu, é o prefeito do lazer, né? É a hora que o Matheus manda descer, é a hora que o Matheus organiza o pessoal lá embaixo. E eu acho bonitinho, por quê? Por causa do perfil dele, eu valorizo ele naquele perfil, ele tem esse perfil de liderança. Então, eu acho interessante isso. E largar da gente o tempo todo ficar gritando, né? Menino faz isso, menino faz aquilo, menino faz aquele outro, faz. A gente só pede para fazer. E aí ele vai entendendo que ele é o que ele faz. E a gente não valida por quem ele é, né? Então, e aí, quem nós somos para os nossos filhos? Nós somos a heroína deles, né? E se o tempo todo a gente tá, menino, deixa de ser bobo, não faz nada direito. E se a gente representa tanto para eles e nós estamos o tempo todo com essas falas, eles estão acreditando. Bom, se minha mãe está falando que eu sou isso, eu sou isso. E aí percebe a distorção na identidade? E aí isso vai formando uma baixa autoestima, né? Ok. A autoestima, ela nos faz buscar novos desafios e metas desafiadoras. A gente só vai se arriscar na vida, a gente só vai se permitir novos desafios se a gente tem uma autoconfiança, uma autoestima boa. Então, a gente precisa plantar isso nos nossos filhos, né? Porque senão ficarão acomodados. Não vão ter força para ir. Quem não tem autoestima busca segurança exagerada, dependência e medo. Quanto mais autoestima, mais independente nós somos de pessoas. Pessoas de baixa autoestima estão cheias de problemas. Então, a sua autoestima se formou pela qualidade e pela quantidade de amor recebido de pai e de mãe. Você recebeu amor em qualidade e quantidade suficientes? E você dá amor em qualidade em quantidade suficiente para o seu filho? Eu vou passar, a gente vai só até 21h10, tá? Vou passar só 10 minutinhos. Então, se os seus pais não foram capazes de dar amor em quantidade e qualidade, vai ter disfunção. Se você não está tendo essa capacidade, seus filhos estão disfuncionais. Levando em conta que não existem pais sãos, pais perfeitos, todos não conseguiram. Então, nossos filhos têm problemas que precisarão ser resolvidos ao longo do tempo, porque nós não somos perfeitos. Então, toda merda, fala assim comigo, repete comigo, toda merda que eu passo veio por causa do papai e da mamãe, que não me deram
amor na quantidade e na qualidade suficiente. E quando eu falo isso, dói em você como filho? Dói em você como mãe? Então, Larissa, então já sei. Então a culpa é dos meus avós. Não. Então é dos meus bisavós. Não. É dos meus tataravós. Não. Então, se você for ver, é lá do Adão e Eva. Começou lá aquele Adão e aquela Eva. Uhum, foram os culpados. Tudo começou lá, né? E você vai descobrir que a raiz de tudo é o orgulho. Eles não, eles quiseram ser igual a Deus. Então você descobriu a raiz. Então vem lá de trás. Então não adianta a gente precisa tratar as nossas dores ao invés de ficar culpando os nossos pais. Porque se a gente olha e fica o tempo todo com o pescoço para trás, pai, mãe, você fez isso, você me abandonou, você era ausente, você fez isso, fez aquele outro, a vida acontece aqui na frente e você está virada lá para trás. E você deixa de viver o aqui e agora e você transfere isso para seus filhos. Isso é uma repetição de padrão que a Bíblia dizia que é uma maldição hereditária. Então, o pecado original não é a desobediência. Sexo foi o orgulho de querer. O pecado original não é a desobediência, foi o orgulho de querer ser igual a Deus, né? Então, o pecado entrou por Adão e Eva, mas graças a Deus saiu por quem? Por Jesus. Então, nós estamos livres. Entrou lá pelos dois, mas saiu com a vinda de Jesus. Nós não precisamos ficar revivendo essas dores. Somos vítimas de outras vítimas, e tudo aconteceu pela dificuldade de papai e mamãe comunicar amor em quantidade e qualidade suficientes. Você, como mãe, precisa olhar para isso. Eu atendi uma moça, ela falou assim, Larissa, eu sou uma máquina de trabalhar. Não, meu filho tem que se virar, o filho dela tem 12 anos. Meu filho tem que se virar, não tem tempo para isso não, tempo para ficar lá com o menino e brincando, não, tem que aprender, tem que se virar. Falei, entendi, que bom. Falei, você tem conquistado o que você quer? Tem, mas eu tô cansada, eu tô muito cansada, cheia de doença. Falei, entendi. Falei, quem que era assim lá na sua casa que não te deu amor em quantidade e qualidade suficiente? Aí ela fez assim. Ela é durona, perfil dominante. Ela, minha mãe. Minha mãe costurava. Era dia e noite em cima daquela máquina. Não parava, não. A gente queria comer, tinha que comer. Uma vez queimei meu braço aqui tudinho, ó, que eu acho que tinha uns 5 anos, fui fritar um ovo. Mas minha mãe lá na máquina costurando de noite. O que é isso? Ela se sentiu importante? Ela se sentiu pertencente? A mãe dela comunicou significado para ela? E o que ela está fazendo com o filho dela? E ela falava que nunca queria ser igual à mãe dela. Ali a ficha dela caiu. Ela falou, coitado do meu filho, ele está sentindo exatamente o que eu sentia. Bingo. E aí eu te pergunto, o que você tem repetido que te causou dor? E você nunca parou para olhar para isso. Por causa das suas debilidades emocionais, os seus pais, por causa das debilidades emocionais deles, eles corromperam a nossa identidade. E quando eles corromperam a nossa identidade, nós paramos, nos olhamos e não nos reconhecemos, não reconhecemos o nosso valor. E a gente não consegue se amar. Não me amando, eu passei a ter toda sorte de decisões erradas, passando de geração em geração. Repita comigo, para a gente encerrar aqui. Eu sou
responsável por quebrar essas maldições hereditárias que não me pertencem mais, muito menos aos meus filhos. Faz sentido para você? Eu queria muito, hoje ainda, eu nem terminei o que eu tinha para falar aqui, a gente vai terminar na próxima. Eu quero muito que a gente faça uma cura da nossa criança interior e que a gente faça umas falas de cura e de liberação dos nossos filhos, para que haja a quebra literalmente desses padrões de repetição. Ok? Caiu ficha aí para vocês? Me fala que alguém quer falar alguma coisa, alguma ficha que caiu, alguma coisa que lembrou. Quero ouvir alguém, pelo menos uma hoje. Muitas fichas, a Dinora falou. Uau, fico feliz. Alguém quer falar? Abrir o microfone, contar alguma experiência que passou com a mãe, com o pai que hoje vive? A Lid quer falar. Fala, Lid. Tá sendo assim muito transformador para mim esse livro, sabe? Porque eu fiz todo um processo de autoconhecimento, de coach, né? Para mim, para eu me reconhecer, para eu me entender em muitas coisas. Porque eu fui a filha do meio e sempre fui muito insegura. Então, era assim, eu ficava com o que sobrava da mais velha e para a mais nova sempre comprava alguma coisa nova. Então, eu até conto uma história hoje para os meus pais, mas assim, sem trauma, sem nada, porque já está curado, já está perdoado, mas eu falo o seguinte, a minha irmã mais velha ia para a faculdade de ônibus, meu pai levava, custava levar no ponto de ônibus. Eu ia, aí ela quase nunca ia de carro, né? Nunca foi de carro. Eu ia de carro quando eu tinha aula à noite e olhe lá. Aí a minha irmã mais nova já tinha um carro e ia todos os dias para a faculdade de carro. Mas isso porque vai amadurecendo muitas coisas também, muita coisa vai melhorando também, vai evoluindo. Mas onde eu quero chegar? Mais pela questão dos meus filhos mesmo. Então, a Manuela, né, eu disse, a Manuela está com 15, João Ricardo tem 9. A Manuela, ela é muito, muito, muito parecida com o Marquinhos, né? Então, ela é mais introspectiva, quando ela dá abertura, quem conhece, ela conversa e fala, fala, fala. Mas eu percebo que ela é muito insegura, né? E eu vivo falando para ela, filha, fala o que você quer falar, o que você tem desejo. Ah, eu não sei, muito indecisa, não sei o que a senhora acha. Então, assim, eu percebo isso, que vem muito da questão do pai dela. Então, o pai dela tem isso, né? Que aí vem lá na questão que eu percebo também da criação que ele teve. A minha sogra muito protetora, a minha sogra muito insegura também. Eu até falo e percebo que ela é emocionalmente dependente, trouxe isso para o meu esposo e acabou que trouxe para minha filha. Mas chegou um momento que eu bloqueei isso, eu parei, porque e até eu tento falar, né? Então a gente conversa e fala, ela reconhece muita coisa, mas a Manu é muito ansiosa e insegura demais. Eu falo, filha, você é forte, você é inteligente, você é capaz. Sofreu numa outra escola questão de bullying, porque a coleguinha falava na cara dela, para que você existe? Ninguém gosta de você. Então aquilo trouxe para ela, ela fala, gente, mas por que eu sou assim? E aí foi quando a gente teve uma, um desafio mesmo, a quebra de padrão com ela, porque ela é muito dependente de outra pessoa, ela sempre foi muito dependente de companhia. Eu falo que foi por conta da gestação dela, né, Larissa? Então, ela fala que ela sente falta de alguém, mas ela não entende o porquê. Aí eu fui explicar tudo. Então, quando ela percebeu isso, que ela precisava de alguém, aí eu falei para ela, você não precisa de ninguém, você é uma pessoa feliz, você é linda, você é capaz, você dá conta. E aí quando a gente trocou ela de escola,
e ela percebeu que as amigas, né, que ela tinha capacidade de fazer amizade, que ela tinha capacidade de liderar a turma, ela falava, gente, mas eu sou assim. Aí ela já chega e fala, eu sou isso tudo mesmo? Sério que eu sou assim? E aí ela vê, às vezes se compara com o irmão. E aí, porque o João Ricardo, onde chega, todo mundo já conversa, já fala, o João Ricardo é muito sorridente, muita gente fala, gente, esse menino é inteligente demais, ele é muito esperto. E a vida dele, quando ele sai comigo para a rua, que às vezes eu tenho que resolver alguma coisa e levo ele, mamãe, hoje a senhora vai ver, eu vou fazer amizade com 3 pessoas adultas estranhas. Desse jeito que ele fala. Isso Porque aí é dizendo ele, interessante porque você identifica como você é influente no perfil, você tem influência, né? isso, sou. Então, e ele tem, e ele, o fato de você falar assim dele, ele tem. Aí o que que Ele é. acontece nisso? E já ela tem o perfil estável. O Marquinhos tem Sim. perfil estável, né? É o perfil Uhum. mais tranquilo, mais apaziguador, Isso. tem dificuldade com a mudança, observa mais, é bom ouvinte, né? E o que que acontece nisso? A gente precisa estar muito atento, porque até no livro fala sobre isso, que muitas vezes a gente está mais próximo, tem mais afinidade com aquele filho que tem o mesmo perfil que a gente. E aí, como que essa outra criança que não tem esse perfil, ela olha Se para aquilo. sente Nossa, pertencente. isso. Minha mãe ama mais o fulano. Eu vivo isso aqui também, e isso foi muito importante, né? Então, minha mãe ama mais o fulano, porque identifica mais com o fulano. Olha ela não entende o que eu falo, né? E às vezes a gente quer que o outro. Minha filha, mas você tem que ser mais comunicativa, você tem que falar com as pessoas. É. Abre, fala alguma coisa, né? E aquilo a gente está matando. O que que a gente está comunicando com essa fala? Minha filha, você está disfuncional. E se você está disfuncional, eu não estou gostando, então ela não vai se sentir amada, entende? Então, essa questão do perfil é muito importante a gente observar, né? E vocês percebem com a fala da Lidiane a importância da gente criar essa base forte do eu sou aí, né, para se reconhecer. Outra coisa que eu não falei aqui, que a hora que estava falando, me veio um clique, a importância da gente olhar para o nosso relacionamento, né? Muitas vezes a gente coloca, e isso é fato, né? A gente coloca os nossos filhos no meio de brigas, no meio das discussões. Aí eu vou desabafar com meu filho, com problemas que eu tenho com. Nossa, mas seu pai é isso aqui, porque eu não aguento seu pai, fulano. Fala pro seu pai que isso, aquilo. Ou então, se está chorando, o filho vem e fala, não, é seu pai faz isso comigo. Deixa eu te falar um negócio, você está matando o seu filho. Seu filho não tem que saber o que se passa entre vocês. Você está entendendo? Porque você mata a identidade dele. Seu filho é metade você, metade ele. O que que ele faz? Ele olha e ele não se reconhece, fala assim, nossa, mas a minha mãe está falando isso do homem que eu mais amo, que é o meu papai, né? E exatamente. Então, isso acontece, é o que mais acontece. Então, é muito bom a gente falar. Eu ia falar uma coisa muito importante, faltou aqui. Então, olha só, não falar, não. Questões financeiras. Seu filho não tem que saber, dependendo da idade, problemas financeiros, até 10, 11, 12 anos. O que que ele vai poder fazer? Nada, né? É você que coordena o que que vai ser gasto, o que que não vai, isso e aquilo. E ele, quando você vai falar qualquer problema financeiro, ele se sente inseguro, ele tem medo do futuro, né? Eu acho que eu já falei isso aqui também, no início do ano eu fui fazer um planejamento com meu marido sobre as nossas metas financeiras, o Matheus entendeu lá, mãe, a gente está pobre, meu Deus, a gente não vai ter o que comer, meu filho, não, nós estamos aqui olhando, né, qual a projeção, onde nós vamos fazer, tá. Então, isso gera insegurança nele, né? Os nossos filhos não têm que saber disso até certa idade.
porque isso tudo vai influenciar na capacidade dele, na autoestima, na segurança deles, né? E vai trazer memórias, certo? Então, cuidado com isso, gente. Pare de fazer seu filho como seu amigo, o seu conselheiro. E a outra coisa, a maioria das vezes as mães fazem isso buscando apoio, viu? Buscando apoio no filho, para ele ir lá, porque o pai ama. Se meu filho for lá e falar, aí o pai vai ouvir. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você está destruindo a identidade do seu filho, você tá colocando, fazendo com que ele seja adulto numa hora disfuncional que ele tem que brincar, que ele resolva problemas de relacionamento que ele não tem condição de resolver. Pelo amor de Deus, não faça isso. E isso é comum, eu tenho certeza que tem gente que faz. Então, muito cuidado com isso. Não seja aliado. Então, o Ronei, às vezes, pega pesado aqui com os meninos, né? E eu olho e falo assim, meu Deus, o Ronei exagerou. E os meninos vêm, que o papai é isso? Eu respiro e falo assim, filho, tá tudo certo. O papai fez, então ele sabe. Papai te ama. Depois ele conversa com você, vocês resolvem lá com seu pai. Eu não fico, nossa, mas seu pai é demais. Para que seu pai precisava bater em você desse jeito? Para que seu pai precisava falar isso? Gente, já fiz isso demais, viu? E isso destrói os nossos filhos. A fala que é muito importante, que mudou assim, essa chave em mim, é a frase seguinte: o seu filho tem o pai certo para ele. Então, às vezes, quando a coisa que tá pegando e eu não, ai, meu Deus do céu, eu falo, ai, eles têm o pai certo para eles. Porque é muito mais prejudicial você ir lá e intervir do que você permitir, viu? É muito mais prejudicial você ir lá e proteger. Então, depois, se você achou que exagerou, que não foi legal, lá no quarto, fechadinho, vocês dois, você vai falar. Ó, meu bem, aquela hora que você falou isso, não foi legal. Isso aqui acontece muito, né? Eu falo, Ronei, ó, aquela hora você falou isso agrediu a identidade dele, meu bem. A correção foi necessária, mas na hora que você falou aquilo, para mim, perdeu tudo. Olha o que você falou. Né? Então, vai lá depois, aí ele vai. O Ronei, ele pede perdão, ele vai lá, filho, me perdoa o papai ficou nervoso, aquela hora o papai falou isso, mas não tem nada a ver. E eu faço também, viu? Eu faço também. Às vezes aqui eu solto uma palavra, aí depois vou lá e falo, filho, perdoa, mamãe, não é nada disso, você é isso, né? Então, tem que ter a reparação. Outra coisa muito importante, se aconteceu algo perto de dormir, ai, gente, esse assunto é tão ruim, então eu ficava aqui até 11 horas da noite. Se aconteceu algo perto da noite ou durante o dia, você pode fazer a reparação, tá? Não deixe a criança dormir sem reparação. Então, por quê? Se aconteceu principalmente antes de dormir, teve aquela guerra, aquela briga, não deixe ele dormir com aquela memória. Por quê? Porque aquilo vai programar o cérebro dele, né? Então, faça a reparação antes de dormir. Vai lá, fala assim, filho, não quero que você durma desse jeito. Mamãe, aquela hora você agiu assim, não foi legal, isso não combina com você, você me perdoa, aquela hora mamãe também perdeu a paciência, falou isso, você não é nada disso, vem cá, dá um beijo na mamãe, vamos orar, vamos rezar, e aí reprogramou, entendeu? Exatamente, não deixe só se for sobre o seu ressentimento. Exatamente. Porque quando você dorme com aquela memória de dor, aquilo lá vai formar uma trilha neural, uma imagem, uma memória de dor. Eu sou péssimo, eu não faço nada direito, nada dá certo para mim, minha mãe não me ama, né? Então, sempre que possível, faça a reparação sem deixar a criança dormir com aquilo, com aquela. Você é nervosinha, você é burro, você é bravo, você é irritante, você é descontrolada, entendeu? Vai lá, tá bom? Então, a gente continua na próxima. Tem muito conteúdo aqui.
né? Vamos ver então se a gente, na próxima, a gente faz meia hora para terminar esse conteúdo e meia hora falando sobre os perfis. É ruim terminar, né? Eu ficaria aqui. Mas tem muita gente que tem uns compromissos aí. Então, um beijo, foi lindo. E olhem aí se você tem como você tem comunicado com os seus filhos. E lembre que está nas suas mãos formar filhos emocionalmente saudáveis, tá? Sem culpa, né? Não somos perfeitos, mas e lembre sempre da figura de autoridade espiritual que você representa na vida deles. Beijo, dorme com Deus. Boa noite para Obrigada. vocês, um beijo. Vou salvar aqui e deixar gravadinha para quem não assistiu, tá bom? Oi, Marquinhos, beijo.